Você já se perguntou quantas vezes na vida a gente confia na pessoa errada? Quantas vezes a gente dá tudo o que tem para alguém, esperando amor em troca, e recebe apenas ingratidão? Eu me fiz essa pergunta durante 5 meses seguidos. 5 meses dormindo num abrigo, olhando para o teto rachado, me perguntando onde foi que eu errei. Porque eu tinha dado tudo para aquele menino. Tudo. Inclusive minha própria casa. E ele me jogou na rua como se eu não valesse nada. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois, deixa eu te contar como tudo começou. Porque essa história não começa com a traição. Ela começa com amor. Com esperança. Com um velho tolo que acreditou que sangue era mais forte que qualquer coisa. Se você quer saber como essa história termina, se você quer descobrir se o amor pode vencer a ingratidão, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque o que aconteceu vai te surpreender. Meu nome é José. Tenho 78 anos. Ou tinha, quando essa história aconteceu. Já nem sei mais quantos anos tenho direito. Os dias no abrigo se misturam tanto que você perde a conta. Mas quando tudo começou, eu tinha 76 anos, e o único parente que me restava no mundo era meu neto, o Rafael. Rafael tinha 22 anos. Um rapaz bonito, inteligente, cheio de sonhos. Ele era filho da minha única filha, a Luciana, que tinha partido num acidente de carro quando ele tinha apenas 12 anos. O pai dele nunca quis saber de nada. Sumiu antes mesmo do menino nascer. Então sobrou para mim e para minha esposa, a Conceição, criar aquele menino. A Conceição partiu quando Rafael tinha 18 anos. Câncer. Levou ela em 6 meses. E de repente, éramos só nós dois. Um velho de 74 e um rapaz de 18, tentando seguir em frente numa casa que parecia grande demais agora que estava tão vazia. Eu trabalhei a vida inteira como marceneiro. Fazia móveis sob encomenda. Não era rico, mas tinha conseguido comprar uma casinha simples num bairro bom. 3 quartos, sala, cozinha, um quintalzinho nos fundos. Era tudo que eu tinha no mundo. Aquela casa e o Rafael. O menino tinha acabado de entrar na faculdade. Dizia que queria fazer enfermagem. Queria ajudar pessoas, cuidar de gente. Eu achava lindo. Mas a faculdade era cara. E mesmo com ele trabalhando meio período numa loja, o dinheiro não dava. Eu vi ele lutando. Vi ele cansado, chegando em casa às 11 da noite depois de trabalhar e estudar. Vi ele pulando refeições para economizar. E meu coração de avô não aguentou. Foi quando eu tive a ideia. Uma ideia que parecia perfeita na época. Uma ideia que me custou tudo. Chamei Rafael para conversar uma noite. Filho, eu disse, porque era assim que eu chamava ele, filho, eu tô velho. Não sei quanto tempo ainda tenho. E essa casa, depois que eu partir, vai ser sua de qualquer jeito. Então eu tava pensando, que tal a gente já passar pro seu nome agora? Ele olhou para mim confuso. Mas vô, por quê? Porque assim você pode usar a casa como garantia. Pode pegar um empréstimo para pagar a faculdade. Pode trabalhar menos, estudar mais. Eu confio em você, filho. Sei que você vai cuidar de mim. E quando eu partir, você já está com tudo resolvido. Rafael hesitou. Vô, tem certeza? Não precisa fazer isso. Tenho certeza. Você é meu neto. Meu sangue. A única família que me resta. Eu sei que você vai fazer a coisa certa. E assim, numa tarde de terça-feira, fomos ao cartório. Assinei os papéis. Transferi a casa para o nome dele. A escritura, o registro, tudo. Aquela casa que eu tinha construído com meu suor, aquela casa onde tinha criado minha filha e meu neto, agora era dele. No começo, tudo parecia certo. Rafael pegou o empréstimo. Pagou a faculdade. Começou a se dedicar mais aos estudos. Eu via ele feliz, realizado, e achava que tinha feito a coisa certa. Mas então algo mudou. Rafael começou a sair com uma turma nova. Gente que eu não conhecia. Começou a chegar tarde. Depois, a não chegar. Passava fins de semana inteiros fora. Quando eu perguntava onde ele estava, ele respondia de forma curta, irritada. Tô vivendo minha vida, vô. Para de me controlar. Eu não estava controlando. Estava preocupado.
Mas ele não via diferença. E então começaram as discussões. Pequenas no início. Eu pedia para ele baixar o som quando ele chegava de madrugada. Ele dizia que era a casa dele agora, que ele fazia o que quisesse. Eu pedia para ele me ajudar com as compras, já que minha aposentadoria mal dava para mim. Ele dizia que não era obrigação dele me sustentar. Mas filho, eu dizia, eu passei a casa para você. Pensei que a gente ia se ajudar. E eu te deixo morar aqui de graça, vô. Já não é ajuda suficiente. De graça. Na minha própria casa. Na casa que eu tinha construído. As coisas foram piorando. Rafael começou a trazer amigos. Faziam barulho até tarde. Bebiam. Fumavam. A casa que sempre foi um lar tranquilo virou outra coisa. Eu reclamava, e ele me ignorava. Ou pior, gritava comigo. Se não gosta, arruma outro lugar. Mas eu não tinha outro lugar. Aquela era minha casa. Mesmo que no papel não fosse mais. E então chegou aquele dia. Um sábado de manhã. Eu estava na cozinha preparando meu café quando Rafael entrou. Ele tinha bebido na noite anterior. Eu sentia o cheiro. Os olhos estavam vermelhos. Vô, a gente precisa conversar. Sentei. Meu coração já acelerou. Eu sabia que não ia ser boa conversa. Eu vou morar com a Camila. Minha namorada. A gente vai morar aqui. Tudo bem, filho. Tem espaço para todo mundo. Não, vô. Você não entendeu. A gente quer privacidade. A gente quer a casa só para nós. O mundo parou. Como assim só para vocês? Onde eu vou morar? Não sei. Mas aqui não dá mais. A gente é jovem. A gente precisa de espaço. E essa casa é minha agora. Rafael, essa casa foi minha. Eu passei para você me ajudar, não para me jogar fora. Eu não pedi para você passar. Você que quis. E agora a casa é minha. Legalmente minha. Você que se vire. Eu não conseguia acreditar. Aquele não era o menino que eu tinha criado. Aquele não era o Rafael que brincava no meu colo, que me chamava de herói, que dizia que quando crescesse ia ser igual a mim. Rafael, eu sou seu avô. Eu te criei. Onde você acha que eu vou morar? Tem abrigo por aí. Tem gente que ajuda velho. Você que sempre foi esperto, vai dar um jeito. Você está me mandando para um abrigo? Eu estou te dando uma semana para sair da minha casa. Minha casa. Ele disse minha casa. Com aquela frieza. Com aquele desprezo. Rafael, pelo amor de Deus, não faz isso. Uma semana, vô. 7 dias. Depois disso, se você não sair, eu chamo a polícia. E ele saiu. Me deixou ali, sentado na cozinha, chorando sozinho. Aquela foi a semana mais longa e mais curta da minha vida. Longa porque cada hora parecia um ano. Curta porque 7 dias não eram nada para desfazer 76 anos de vida. Tentei conversar com Rafael mais 2 vezes. Ele me evitou. Na terceira vez, ele disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Sai da minha casa. Eu não quero mais você aqui. No 7º dia, arrumei uma mala. Coloquei minhas poucas roupas, alguns documentos, uma foto da Conceição e da Luciana. E saí. Pela última vez daquela casa onde tinha vivido por mais de 40 anos. Rafael nem se despediu. Estava no quarto dele, porta fechada. Caminhei sem rumo. Não sabia para onde ir. Não tinha amigos próximos. Não tinha família. Só tinha minha aposentadoria de um salário mínimo, que mal dava para sobreviver. Foi uma mulher na rua que me viu sentado numa praça, chorando, que me indicou o abrigo. Abrigo São Vicente. Ficava do outro lado da cidade. Ela me deu o dinheiro da passagem de ônibus. Cheguei lá no final da tarde. Era um prédio velho, cinza, com uma placa desbotada na frente. Entrei. Uma mulher na recepção me atendeu. Dona Marta. Ela tinha uns 50 anos, olhar cansado. O senhor está procurando vaga? Estou. Tem documentos? Mostrei. Ela preencheu uma ficha. Tem um leito vago.
É dividido com outros 5 senhores. Regras são simples. Nada de bebida, nada de briga. Café da manhã às 7. Almoço ao meio-dia. Janta às 6. Quer ficar? Quer ficar? Como se eu tivesse escolha. Quero. E assim começaram os 5 meses mais difíceis da minha vida. O abrigo era complicado. Tinha dias bons e dias ruins. Dias em que os funcionários eram gentis, traziam um sorriso, uma palavra de conforto. Outros dias em que te tratavam como um fardo. Como se você fosse um problema que eles tinham que resolver. Dona Marta era legal. Ela conversava comigo, perguntava como eu estava. Tinha um enfermeiro, o seu Joaquim, que também era gente boa. Fazia piada, animava o ambiente. Mas tinha outros. A Neuza, por exemplo. Uma auxiliar que tratava a gente como criança. Falava alto, com impaciência. Vamos, vamos, não tem o dia todo. Como se a gente estivesse atrapalhando a vida dela. Tinha o segurança, o Carlos, que olhava para a gente com desprezo. Como se fossemos menos que humanos. Eu dividida quarto com 5 senhores. O seu Antônio, o Dona Clara, o seu Manuel, a Dona Júlia e o seu Pedro. Cada um com sua história triste. Cada um abandonado pela família de uma forma diferente. Conversávamos à noite, quando as luzes se apagavam. Contávamos nossas histórias. Chorávamos juntos. Ríamos das poucas coisas boas que ainda podíamos lembrar. Mas o pior era o pensamento constante. Rafael, meu neto. O menino que eu tinha criado. Como ele tinha conseguido fazer aquilo? Eu pensava nele todo dia. Me perguntava se ele pensava em mim. Se sentia algum remorso. Se estava feliz na minha casa com a namorada dele. 5 meses se passaram devagar. Muito devagar. Tinha dias que eu achava que ia morrer ali. Que nunca mais ia sair daquele lugar. Que ia ser só mais um velho esquecido. E então, numa terça-feira de manhã, aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos no refeitório tomando café quando Dona Marta anunciou: gente, a partir de hoje vamos receber estagiários de enfermagem. Eles vão ficar com a gente por 3 meses. Sejam gentis, por favor. Estagiários. Jovens estudando para cuidar de gente como nós. Pensei no Rafael. Ele estava no curso de enfermagem. Mas impossível ser ele, certo? São Paulo era enorme. Quantos cursos de enfermagem existiam? Mas o universo tem dessas ironias cruéis. Na manhã seguinte, os estagiários chegaram. Eram 6. Eu estava no meu quarto quando ouvi vozes no corredor. E então uma voz que eu conhecia tão bem. Uma voz que eu tinha ouvido desde que era um bebê chorando no berço. Bom dia, meu nome é Rafael. Vou estar aqui ajudando vocês pelos próximos 3 meses. Meu coração parou. Fiquei paralisado. Não conseguia sair do quarto. Não conseguia nem processar. O que ele estava fazendo ali? De todas as instituições de São Paulo, ele tinha que estagiar justamente aqui? Dona Marta começou a fazer a apresentação dos estagiários aos moradores. Eles iam de quarto em quarto. E de repente, ele estava na minha porta. Nossos olhos se encontraram. O mundo parou. Rafael ficou branco. A pasta que ele segurava caiu no chão. Papéis se espalharam. Ele ficou ali, congelado, me olhando. Eu estava sentado na cama. Mais magro. Mais velho. Mais cansado. Usando roupas doadas do abrigo. O avô que ele tinha jogado fora. Vô. A voz dele era um sussurro. Não respondi. Não tinha o que dizer. Ele se abaixou devagar, pegou os papéis com as mãos tremendo. Os outros estagiários seguiram para o próximo quarto. Dona Marta também. Ficamos sozinhos. Vô, eu não sabia que você estava aqui. Continuei em silêncio. Ele se aproximou. Ajoelhou na frente de mim. Lágrimas começaram a cair do rosto dele. Vô, me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu fui a pior pessoa do mundo. Eu fui cruel, eu fui ingrato, eu fui horrível. Eu te joguei na rua. Eu te mandei embora da sua própria casa. E você está aqui, você está num abrigo, por minha culpa.
Ele estava soluçando agora, segurando minha mão. Eu pensei em você todos os dias. Todos. Mas eu tinha vergonha. Vergonha de ligar. Vergonha de procurar. Eu achei que você ia me xingar, me odiar. E você tinha todo o direito. Mas eu precisava te encontrar. E agora o destino te colocou bem na minha frente. Olhei para aquele rapaz. Meu neto. Aquele menino que eu tinha embalado para dormir. Que eu tinha ensinado a andar, a ler, a ser gente. E vi algo que eu não tinha visto naquele dia em que ele me expulsou. Arrependimento verdadeiro. Rafael, eu disse, minha voz saindo fraca, você me destruiu. Eu sei, vô. Eu sei. Você me tirou tudo. Minha casa. Minha dignidade. Minha esperança. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Se você me deixar. Por que você fez aquilo? Ele abaixou a cabeça. Eu era imaturo. Egoísta. Achei que o mundo girava em torno de mim. A Camila também. Ela me influenciou. Dizia que você era um peso. Mas eu não devia ter escutado. Eu devia ter te defendido. Devia ter te amado. Como você sempre me amou. E a Camila? Terminou comigo 2 meses depois. Quando viu que eu não tinha mais grana. Quando viu que eu estava uma bagunça. Porque eu estava, vô. Eu não conseguia estudar direito. Não conseguia dormir. A culpa me consumia. Ele segurou minha mão mais forte. Vô, eu quero te levar de volta para casa. Para a sua casa. Porque ela sempre foi sua. E se você me aceitar de volta na sua vida, eu prometo que vou cuidar de você. Vou ser o neto que eu sempre devia ter sido. Olhei para aqueles olhos cheios de lágrimas. E vi o menino que ele era. O menino que tinha errado. Mas que estava pedindo uma segunda chance. Rafael, eu disse, perdoar não é esquecer. Eu sei. Vai doer. Por muito tempo. Eu sei. Mas você é meu neto. E eu te amo. Mesmo depois de tudo. Ele me abraçou. E nós choramos juntos ali, naquele quarto de abrigo. 3 dias depois, Rafael me levou de volta. Para casa. Nossa casa. Ele tinha se livrado de tudo que tinha comprado com a namorada. Tinha limpado. Tinha até comprado flores e colocado no vaso que a Conceição tanto amava. Mas não parou aí. Rafael começou a trabalhar como voluntário no abrigo São Vicente. Todo sábado de manhã, ele estava lá, ajudando, cuidando, conversando com os idosos, levando carinho para quem não tinha ninguém. Vô, ele me disse uma noite, aquele abrigo me ensinou algo. Me ensinou que podia ser eu ali, sozinho, esquecido, se eu não mudasse. E me ensinou que tem muita gente que precisa de amor. E eu vou dar esse amor, porque foi o que você me deu a vida toda. Hoje, 2 anos depois, Rafael terminou o curso. Se formou com louvor. Conseguiu um emprego bom num hospital. Mas continua voluntário no abrigo. Todo sábado. E eu voltei a sorrir. A casa voltou a ser um lar. Não guardei rancor. Guardei a lição. A lição de que as pessoas podem mudar. De que o arrependimento verdadeiro existe. De que o amor, quando é real, sempre encontra um caminho de volta. Porque no final, descobri que família não é sobre sempre acertar. É sobre reconhecer quando errou. E ter coragem de pedir perdão. E dar a chance de recomeçar. Agora me conta, você já passou por algo parecido? Já precisou perdoar alguém que te machucou muito? Escreve aqui nos comentários. Eu vou ler cada um. E não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que mostram que sempre há esperança. Sempre há uma segunda chance. Sempre há um caminho de volta para casa.